Bom dia, sou a professora Valéria. Estamos iniciando mais uma semana de videoaulas com sextos anos. Eu dou aula para o sexto ano A e sexto ano B, a professora Patrícia, sexto ano C e sexto ano D. Nós estamos revezando na gravação das videoaulas para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? Bom, vamos pedir a Deus para que o nosso dia comece de maneira produtiva, que os nossos alunos assimilem tudo que a gente falar, que eles gostem das nossas aulas, que Deus proteja a todos no dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Galerinha, hoje nós vamos falar de mitos e lendas, ou seja, nós vamos falar de gêneros textuais. Esse conteúdo está na página 61, no capítulo 3 do livro de vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar essa videoaula com o livro aí do lado para vocês irem olhando, fiquem à vontade, tá bom? Pode pegar o livro, abrir na página 61 e você vai ler lá mitos e lendas e vai acompanhar o que eu vou falando aqui, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês antes da gente entrar no conteúdo é uma frase que eu gosto muito e que diz assim: seja gentil sempre que possível, e sempre é possível. Essa frase é do Dalai Lama, né? E ele mostra que, independente de como as pessoas nos tratam, nós devemos fazer a nossa parte. Então, seja gentil, seja educado, não revide. Se alguém te tratou mal, foi grosso com você, né? Fazer o quê? A gente só oferece para o outro aquilo que a gente tem e o que a gente é. E você não é assim. Então, revide com gentileza e com educação, tá bom? A pessoa vai ficar sem graça, você vai quebrar a perna da pessoa e ela nunca mais vai ser grossa com você. Pode acreditar, tá bom? Vamos lá. Mito e lenda. São dois gêneros textuais que andam juntinhos ali porque eles são muito semelhantes, eles têm muitas coisas em comum. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro no conceito de mito. O mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares, geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando nós não tínhamos televisão, internet, biblioteca, tudo isso daí, as pessoas viviam passando os conhecimentos oralmente umas para as outras, né? Eram tempos muito antigos e as pessoas não tinham a ciência ali para comprovar o que elas acreditavam, o que elas achavam que era realidade ou não. Então, hoje a gente tem a ciência, né, que prova muitas coisas. Antigamente não tinha esse conhecimento todo. Então, o que acontecia? Lá, sei lá, antes de Cristo ali, as pessoas viam o sol nascer e elas não sabiam por que o sol nascia todos os dias. Então, elas criavam narrativas para explicar o surgimento, o nascimento do sol todos os dias. Era essa forma que elas encontravam para explicar, né? Para acreditar em algo. Porque não se sabia por que o sol nascia todos os dias. Então, elas criavam narrativas. Nessas narrativas, elas utilizavam seres sobrenaturais, né? Desceu na terra um ser alado, né? E aí começava a criar narrativa para explicar o porquê daquilo. As estações do ano. Nós temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. As pessoas não sabiam que se tratava de um fato científico, né, que tem a ver com a rotatividade da Terra. Hoje nós sabemos, mas elas não sabiam. Então, elas atribuíam as 4 estações a seres sobrenaturais, né? E aí, a gente começa a pensar também na mitologia grega, né? Olha a palavrinha, mitologia, mito, tá vendo? Então, quando as pessoas criavam aquelas histórias de mitologia, né, em que Zeus criou a Terra, em que Zeus se casou com Minerva e teve um filho,
E elas iam criando e cada vez que elas criavam, elas acreditavam mais naquilo tudo. E aquilo foi se perpetuando de geração a geração, tá? Então, o mito, vamos repetir, é uma narrativa criada para explicar o que antes era inexplicável, tá? E para essa explicação, as pessoas, os antigos, os povos antigos utilizavam seres sobrenaturais, né? Exemplo, mitologia grega. Na mitologia grega tem vários deuses e semideuses, não tem? São seres sobrenaturais, tá bom? Olha só, mitos são narrativas de caráter popular ou religioso. Olha, popular. As pessoas criavam e iam passando para os seus filhos, para os seus netos, essas histórias. Que tem por objetivo a explicação de fatos ou fenômenos para os quais não havia uma explicação lógica. Expressavam o modo como o homem vê o mundo e a realidade determinada, de acordo com determinada cultura. Na mitologia grega, os heróis eram semideuses, filhos de deuses com humanos. Isto é, estavam numa posição intermediária entre homens e deuses. Embora possuíssem poderes especiais, eram mortais, né? Então, se você depois se interessar, você pode pesquisar um pouquinho sobre mitologia grega. Para quem gosta de ficção, é maravilhoso. São histórias lindas, cheias de aventuras, cheias de deuses e semideuses e casamentos com terrenos e com deuses, e é bem legal. Mas são histórias fictícias, tá bom? Não tem nada de veracidade aí. Muito bem, vamos prestar atenção em algumas características que foram faladas aqui agora? Então, vamos lá. Mitos. Participação de seres sobrenaturais. Participação de seres sobrenaturais. Então, seres que não são humanos, né? Eram os deuses e os semideuses. Seres sobrenaturais. Segunda característica. São textos que eram passados oralmente, não eram escritos, não se lia em livros, eram passados oralmente de geração a geração. Tá? Terceiro, uma outra característica importante dos mitos é que cada mito possui várias versões. Tá? Então, às vezes você vai ler uma história de mito indígena. Né? Os indígenas também têm esse tipo de gênero entre as suas características orais. Tá? Então, você vai ver lá historinhas, narrativas que contam, por exemplo, o porquê da mandioca existir. Eles têm histórias que contam essa necessidade de Tupã criar a mandioca. Tá? São mitos também, tá bom? Caráter fantástico. Isso é uma característica muito forte dos mitos. Caráter fantástico. Ou seja, são histórias que se sobrepõem à realidade. Elas não narram fatos reais, elas narram fatos sobrenaturais. Fatos de caráter fantástico. Tá? Busca explicar as origens do mundo por meio de personagens sobrenaturais. Então, vamos prestar atenção nessa outra característica. Buscam explicar a origem do mundo e das coisas através de personagens sobrenaturais. Tem um caráter simbólico, elas simbolizam, né? A criação do mundo, a criação das pessoas, a criação dos animais, mas é um caráter simbólico, não representa realidade, tá bom? Muito bem. E a lenda, professora? A lenda não é a mesma coisa? Não. Vamos lá. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Muito bem. Ela tem, então, algumas semelhanças com os mitos. Quais são as semelhanças, quais são as características que a lenda e os mitos têm em comum? Primeira delas, passar oralmente de geração a geração. As lendas também.
né? São passadas oralmente. Claro que hoje elas existem livros sobre lendas, mas a princípio, quando elas surgiram, eram passadas de geração a geração, tá bom? Outra coisa que é semelhante aos mitos, as histórias, os fatos, eles servem como suporte aos acontecimentos, né, da vida, ok? Também faz parte da tradição oral, só que tem uma diferença. A lenda, ela não traz seres sobrenaturais, ela traz seres normais, seres humanos, e ela mescla realidade com ficção, tá? Ela mescla. Então, muitas vezes você vai ouvir alguém dizer assim, você conhece a lenda da loira do banheiro? E aí a pessoa fala, não, nossa, essa lenda, ocorreu esse fato com uma amiga da minha mãe lá em São Paulo, em 1970. Então, as pessoas elas vão colocando fatos aparentemente reais nas histórias, e aí começa a juntar com fatos fictícios e se cria a lenda, tá? Outra coisa que tem de semelhante com os mitos é que você vai ver várias lendas sobre a mesma história, né? Então eu vou contar a lenda da loira do banheiro de um jeito, lá em São Paulo eles vão contar de outro jeito, lá na Bahia eles vão contar de outro jeito, mas é a mesma lenda, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha? Eu trouxe para vocês e vou colocar no slide depois ali, quando vocês forem fazer a tarefinha. Antes da tarefinha, a gente vai colocar o slide. A lenda. Eu coloquei no slide um quadro para a gente dar uma olhadinha nas diferenças. Há evidências das lendas? Há fatos reais históricos? Né? Acabei de falar que são mesclados fatos reais e fatos fictícios. No mito, não há fatos reais nos mitos, tá? Na lenda pode haver, nos mitos não. Contexto histórico. As lendas são baseadas em algum contexto histórico. O mito não. O mito, ele pode falar sobre um acontecimento histórico, mas ele está mais ligado à explicação da criação do mundo e das coisas que há no mundo, tá bom? As lendas são representadas por pessoas. Os mitos são representados por deuses, seres sobrenaturais, heróis, tá? Então também é uma diferença bem importante aí para a gente não esquecer. Depois, exemplo. Por exemplo, lenda. Nós temos aí a lenda do rei Arthur. Já ouviu falar da história do rei Arthur? Muita gente não sabe se é real ou se é ficção. Por quê? Porque existem elementos reais nessa história, né? Existia um rei chamado Arthur, mas na lenda do rei Arthur também fala sobre o mago Merlin. O mago Merlin existiu? Possivelmente não, né? Ele pode ter sido inspirado em algum mago, mas ele não existiu, não há indícios de que ele tenha existido. Então, é uma lenda. Por quê? Porque contém elementos reais, mas também contém elementos fictícios. É uma mescla de realidade e ficção. Por isso que é chamada de lenda. A lenda do rei Arthur, tá? E outra coisa, é representada por seres humanos, né? O rei Arthur, os soldados da Tábua Redonda são representados por pessoas, tá? Exemplo de mito, a criação do mundo, né? Nós temos aí em diversas culturas a tradição do mundo representada por acontecimentos diferentes, tá? E sempre tem um semideus, uma criatura divina, uma criatura mágica, tá? Então, essa é a diferença. Então, exemplo de lenda, a lenda do rei Arthur. Exemplo de mito, a criação do mundo, tá bom? Bom, pessoal,
Espero que tenha ficado aí um pouquinho mais claro para vocês, que são dois tipos de textos diferentes, embora tenha muita semelhança entre os dois, tá? Então, são textos distintos, mas com semelhanças, tá bom? O que você tem que lembrar é que existem semelhanças e existem diferenças. E você tem que saber quais são essas semelhanças e quais são as diferenças, tá bom? Depois você vai receber o slide antes da sua tarefinha. Quero que você releia isso daí, leia com bastante atenção, confirme o que a professora acabou de falar, para depois fazer a sua tarefa, tá bom? Qualquer dúvida, coloque lá no chat do portal que a gente vai responder para vocês na medida do possível. Não se esqueçam de fazer as tarefas, é imprescindível que você faça essas atividades no caderno de português para apresentar no retorno às aulas, ok? Não esqueça, por favor, não deixe de assistir às suas aulas. Se você deixar para assistir todas as aulas da semana no sábado, você não vai ter ritmo de estudo. Você vai esquecer, você vai ter informações que você vai deixar passar batido, tá? Então, organize-se para você assistir às suas aulas, de preferência no período em que você estuda. Se eu estudo de manhã, eu vou assistir as aulas de manhã, tá? Você vai receber as aulas de maneira sequencial, certinho. Então, chega às 7 horas, toma um banho, toma um café da manhã, senta lá, assista às suas aulas, preste atenção, faça anotações. Eu estou cansado de fazer tarefa agora. Não tem problema, faz a tarefinha no período da tarde, tá bom? Mas o importante é que você tenha um ritmo de estudo, um ritmo de assistir a essas aulas e fazer as atividades de forma que seja sempre o mesmo, para que você consiga manter aí essa temporalidade estudantil. Tá? Se você sair daí, hoje eu assisto de manhã, amanhã eu vou assistir à noite, você vai perder o foco. Então, procure fazer no horário que você teria a aula normal, faça as tarefas no período da tarde, se você estudar de manhã, do jeito que você faria se nós estivéssemos vindo da escola, tá bom? Isso é muito importante, para você não quebrar essa sequência, para você não perder o foco, ok? Até amanhã.